Amém, Senhor. Amém. Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa live, essa transmissão, onde nós vamos estudar a Tua palavra, alimentar o nosso espírito. Consagro a Ti, Senhor, a minha vida, a minha boca, usa-me conforme a Tua vontade. Senhor, fala aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para esse tempo, para hoje, para agora, Senhor. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Queremos edificar o nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um que está ouvindo agora, que vai entrar e que vai ouvir depois no horário alternativo, que essa palavra alcance o maior número de pessoas possíveis em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos ler Atos capítulo 8, ele é um pouquinho longo, então eu vou ler na versão NVI. Eu vou iniciar no capítulo 7, verso 59, porque o capítulo 8, ele é continuidade do versículo do capítulo anterior. Então, para fazer sentido a leitura, eu vou começar no capítulo 7, verso 59. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso, adormeceu. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram essa sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e, aos gritos, deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo.
Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem-me este poder também, para que, quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me o que o profeta estava falando, de si mesmo ou de outro? Então Filipe começou com essa mesma passagem das Escrituras. Anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali, em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Uau! Que palavra cheia, repleta de pérolas, de tesouros, uma palavra riquíssima, com tantos alimentos para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, essa passagem, ela dá início ali, quando Estevão foi morto.
Quando Estevão foi morto, houve o quê? Uma grande tragédia, né? Vamos dizer assim, porque um homem de Deus, ele foi morto, mas ele foi morto falando de Jesus. Deixa só eu... Sumiu aqui as legendas. Aqui, pronto. Então ele foi morto falando, anunciando as boas novas, né? E então, mediante essa grande tristeza, né? Um justo foi apedrejado, foi morto ali aos pés de Saulo. Esse ato triste que aconteceu, ele foi necessário para que a palavra de Deus fosse anunciada em outros lugares. Então, até aquele momento, as boas novas estavam só ali, naquele pedacinho ali, em Jerusalém. E quando aconteceu a morte de Estevão, então todos os discípulos, eles foram dispersos. Começou a acontecer uma grande perseguição aos seguidores de Jesus. Uma grande perseguição através de Saulo. Saulo entrava na casa das pessoas, tirava as pessoas para fora, matava, mandava matar, mandava prender. Então, houve uma caça, né? Vamos dizer assim, uma grande caça aos seguidores de Jesus. Então, quando isso começou a acontecer, foi logo depois da morte de Estevão, os discípulos de Jesus, eles se dispersaram. Eles não estavam fugindo, eles se dispersaram. Cada um foi para um canto, menos os apóstolos. Os apóstolos continuaram ali. Mas os demais, eles foram dispersos. E aqui, nossa referência é sobre Filipe. Filipe, ele era o quê, gente? Filipe, ele era um diácono, né? Nós lemos lá no capítulo 6, verso 5, nós já lemos sobre isso. Filipe, ele foi escolhido, né, como um diácono para estar servindo ali o povo, né? E ele junto com outros, eram cheios do Espírito Santo de Deus. Eram cheios. E quando Filipe, ele foi ali para onde? Para a região de Samaria, ele foi levando a palavra de Deus, né? Então, o povo, ele começou a ouvir a mensagem. Então, olha, o povo ouviu a mensagem e viu os sinais. Foi por causa disso que eles começaram a dar total atenção para Filipe. Só que não eram uns gato pingado, poucas pessoas, eram muitas pessoas, eram multidões de pessoas que começaram a seguir e a crer na palavra, a crer nas boas novas em Jesus Cristo, por causa dos atos que aconteciam, que seguiam a Filipe. Por onde Filipe passava, pessoas eram curadas, aleijados eram curados, demônios eram expulsos, milagres e maravilhas aconteciam, pessoas se rendiam aos pés do Senhor. Uau, ele era um cara aleluiado, ele era um cara cheio do Espírito Santo. Por onde ele passava, as pessoas se rendiam aos pés do Senhor, porque elas podiam ver os milagres e maravilhas que estavam acontecendo, e elas criam em Jesus por causa desses sinais. Mas dentre todas essa multidão que se rendeu aos pés do Senhor, eles também foram batizados, né? Eles aceitavam a Jesus, se rendiam e eram batizados nas águas, como João Batista batizava. Dentre eles havia um mago ali, um feiticeiro, né? Esse Simão feiticeiro. Simão, ele era o quê? Um cara...
Então, Simão, ele era um cara importante, né? Ele tinha um prestígio muito grande por causa dos atos que ele exercia. Ele era um cara muito conceituado entre todos, tanto todas as classes sociais, né? As baixas e as altas eram todas assim, consideravam o Simão, o feiticeiro, né? Como o grande poder de Deus. Esse era o nome que ele tinha. Por onde Simão Mago passava, né, ele impressionava todo o povo, todas as classes sociais, porque ele era um feiticeiro e ele tinha um poder, né, de exercer a feitiçaria e conquistar o coração das pessoas no que estavam vendo. E quando Filipe chegou trazendo as boas novas, Simão foi um dos que se rendeu, né, aceitando a Jesus. Ele se converteu ali, né, se tornou um seguidor de Jesus, se batizou também nas águas, mas ele não recebeu o Espírito Santo, né? Então, nós vamos ver mais adiante o que aconteceu com ele. Aqui, Simão, ele creu na palavra que foi anunciada, né? Ele virou um seguidor e um admirador de Filipe por causa dos sinais e milagres que ele realizava. Então, Simão, ele não estava convertido a Cristo, ele estava convertido aos sinais. Ele não estava buscando a Jesus, ele estava buscando os milagres e os sinais e maravilhas. Será que nós vemos algumas pessoas dessa maneira também nos dias de hoje? Será que nós vemos muitas pessoas, na verdade não são algumas, são muitas, que não vão em busca de Jesus, mas vão em busca de dons, de pessoas, do que Deus faz através da vida da pessoa e não através de Deus? As pessoas não vão buscar a Jesus, elas vão buscar o dom que a pessoa recebeu de Jesus. Elas vão atrás do milagre, não vão atrás do dono do milagre. Será que nós vivemos isso nos dias atuais? Tal como era nessa época ali com Simão, eu vejo que a palavra de Deus ela é muito atualizada. Até parece que ela foi escrita ontem. Porque o que acontecia ali é o que acontece hoje ainda. Não houve mudança. Bom, os apóstolos, né, que foram enviados para lá, foram Pedro e João. Vocês lembram que tem uma passagem onde João ele queria destruir todo o povo de Samaria quando ele andava com Jesus? Vocês lembram disso? Tem uma passagem que fala a respeito disso. Então, foi justamente ali em Samaria, e foi lá que ele teve que voltar. Antes ele queria que Jesus mandasse fogo e destruísse tudo, mas agora ele estava sendo enviado ali com Pedro para ministrar o Espírito Santo naquelas pessoas. Então, olha como que Deus muda, né, o pensamento das pessoas. Então, eles foram enviados para lá para que eles pudessem receber o Espírito Santo, como está no verso 16, com imposição de mãos, né? No verso 16, que fala assim: pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então, foi para isso que Pedro e João foram até lá. Simão, ele via os milagres e maravilhas de Filipe. Mas quando ele viu que os apóstolos puseram as mãos, empunhavam as mãos, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, Simão ficou maluco, ficou alucinado. Ele perdeu a razão da consciência, eu imagino, né? Porque ele já estava ali, né,
atrás de Filipe por causa de tudo que estava acontecendo, e agora quando ele viu o Espírito Santo entrando nas pessoas através da oração, da imposição de mão dos apóstolos, ele ficou maluco, ele ficou fissurado. Eu quero esse poder, eu quero esse poder. E daí ele viu aquilo, né? Como está no verso 18 ao verso 19, na parte B, que ele fala assim: então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Gente, ele não estava querendo Jesus, ele estava querendo o poder. E quantas pessoas, mais uma vez, nós conhecemos dessa forma, que não querem Jesus pelo que ele é, querem o poder. Senhor, me dá o seu poder. Senhor, me dá isso, me dá autoridade para tudo, mas não querem ter Jesus, não querem ter intimidade com Jesus. Os dons do Espírito estão disponíveis a todos nós. A gente precisa pedir e o Senhor vai nos dar. Os dons não estão à venda, eles estão disponíveis gratuitamente, conforme a necessidade da igreja e conforme a gente pede para o Senhor. Só que aqui Simão, ele queria comprar, ele achou que poderia ter esse poder nas mãos dele. E isso foi uma grande ofensa para Pedro. Vocês sabem como que Pedro era, né, gente? Pedro era bravo. E isso foi menosprezar toda a trajetória que os apóstolos tinham percorrido até aquele momento, né? É como se chegou atrasado no voo e quer sentar na janelinha, sabe? É assim. Então, eles queriam pular as etapas, é como tivesse um microchip, chega num lugar e fala assim, olha, eu quero o que você tem, transfere para mim a unção que você tem, daí a pessoa vai lá, bota uma, toma, automaticamente a pessoa já começa a ter aquele poder, aquela unção ali, sem passar por processos de amadurecimento, sem ter estrutura nenhuma. A pessoa vai explodir, o ego da pessoa vai levá-lo à decadência. Primeiro que não é possível inserir a trajetória de anos de estudo, de intimidade, de oração, de jejum, propósitos e tudo, lutas, desertos infinitos. Aí chega alguém que do nada fala, não, eu quero que você tenha, não importa quanto custe, eu quero. É uma maneira de menosprezar tudo que eles tinham vivido. Isso foi uma grande afronta para Pedro. Pedro ficou maluco de escutar aquilo. Logo ele soltou, né? Aquela, né? Como está no verso 20, o dom de Deus é dado gratuitamente. Todos que o buscam. E esses dons, eles são para servir a igreja, não é para servir o nosso ego, é para servir a igreja de Cristo. Só que Simão, ele queria o quê? Mais uma vez, Simão, ele queria poder, ele queria holofote, ele não queria o dono do poder. Mesmo assim, depois dessa afronta, né, ele recebe ainda a oportunidade de se humilhar e de se arrepender. Ele era batizado nas águas já, mas ele não tinha o Espírito Santo. Ainda estava no cativeiro da amargura, da inveja, né? Ele não tinha rompido os laços ainda com as trevas, com o passado. Mas a palavra, ela não ficou estacionada ali, né? Nesse momento. A palavra continuou sendo levada adiante, porque dali Pedro
Pedro e João, eles saíram dali e foram para outra região e continuaram levando a palavra de Deus. E enquanto isso, aparece Filipe de novo aqui no contexto, né? Filipe, ele ouviu, né? Um anjo do Senhor veio falar com ele. Filipe, ele recebeu a visita de um anjo, né? Uma ordem do Senhor através do anjo, foi uma ordem e uma direção. Filipe não questionou nada, ele só pegou e foi. Não falou, espera aí que eu vou arrumar minha mala, espera aí que eu vou terminar de fazer umas coisas aqui. Não, ele pegou e foi. Filipe estava atento, ele estava com os ouvidos afiados. Então ele escutou a ordem e ele foi na direção que o anjo mandou. Quando ele estava naquela direção, ele encontrou o quê? O eunuco, que era responsável pelos tesouros da rainha da Etiópia, não sei se pronuncia Candace ou Candace, não sei, perdoa. Então, o eunuco, ele estava lendo em voz alta. Ele estava o quê, gente? Lendo em voz alta. Então, significa que ele estava ouvindo a palavra de Deus através da própria boca dele. Ele estava alimentando o seu espírito, mas ele não estava conseguindo entender o que estava escrito ali. E aí foi onde Filipe chegou, Filipe entrou, explicou para ele aquela passagem bíblica, o eunuco recebeu a Jesus, aceitou a Jesus, e ali tinha, né, um rio, uma água, e Filipe ouviu o Espírito Santo e correu para cumprir a ordem, e aquele homem, aquele eunuco, ele foi batizado nas águas. Na mesma hora que, assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baixou ali, subiu, pronto, sumiu. Filipe desapareceu. Filipe foi tomado pelo Espírito Santo. A palavra diz aqui, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. Filipe foi teletransportado. Eu já ouvi alguns testemunhos de pessoas que viveram essa experiência. Mas essa parte da Bíblia, ela é surreal, né? É uma coisa assim extraordinária, que a gente fala como aos olhos humanos a gente não consegue imaginar isso. Imagina, estar num lugar e de repente é teletransportado para outro lugar. E se está na Bíblia, é porque é possível para os dias de hoje. Não é uma coisa que está ali porque aconteceu naquela época e nunca mais vai acontecer. Pode acontecer, sim. O Espírito Santo pode tomar qualquer um de nós e nos teletransportar para algum lugar. Eu já imagino já muitas coisas com isso, né? A nossa carne já começa a viajar, né? Imagina teletransportar. Mas não, era para a obra de Deus. Eu até tirei aqui uma imagem do mapinha, daqui a pouco eu coloco aqui para vocês terem ideia da onde foi que aonde que ele estava e aonde foi que aqui, ó. Deixa eu ver. Olha lá. Ele estava mais ou menos, vocês conseguem ver aí, olha, tá vendo ó, aqui, vocês estão vendo? Depois eu mando para vocês lá no grupo. Filipe estava mais ou menos aqui, ó, nesse pontinho, com o eunuco, e aí ele foi teletransportado para esse outro ponto aqui, ó, aqui. Eu vou mandar lá para vocês depois do grupo, para vocês terem uma noção, que foi para a cidade de Azoto.
Filipe pregou o evangelho e, ao explicar sobre Jesus, desceram a carruagem, o eunuco foi batizado ali. Imediatamente depois de sair da água do batismo, Filipe foi tomado pelo Espírito Santo e foi teletransportado para Azoto e continuou pregando a palavra de Deus em todo o caminho até chegar em Cesareia. Uau! Gente, isso significa que a palavra de Deus, ela nunca deixou de ser pregada. Quando houve a morte de Estevão, ela aconteceu para que a palavra de Deus fosse pregada em todos os cantos, e aonde há sinais e maravilhas, é um facilitador para que as pessoas creiam em Cristo. Então, não é pecado, não é mal a gente pedir os dons do Espírito Santo, ao contrário, nós devemos pedir, sim, Senhor, nos dê dons do Teu Espírito Santo, Senhor, dá-nos dons do Teu Espírito, e a gente pode pedir todos os dons ali, os dons de milagres e maravilhas, os dons de profecia, todos os dons, eles estão disponíveis para nós, e eles são facilitadores para que o evangelho seja anunciado, né? São ferramentas estratégicas que o Senhor nos dá para que a palavra dele seja levada aos quatro cantos da terra. O que nós não podemos e não devemos, em hipótese alguma, é crer no poder ao invés de crer no dono do poder. Desejar ter o poder, mas não ter intimidade com Jesus. Porque para que Filipe alcançasse esse nível de glória do Senhor Jesus, ele ouvia a voz do Espírito Santo, ele estava atento. A gente, quando vai falar com Jesus, a gente vai orar, a gente, Senhor, me ajude, me abençoe, não sei o quê, amém, pronto, já sai, né, para resolver as coisas. Então a gente fala, mas não tem tempo de ouvir. A gente não fica, como diz o Flávio fala, né? A gente não tem mais um tempo à toa, né? Que a gente fica assim, sem fazer nada. A gente sai de uma coisa e já entra em outra. A gente não tem um momento a sós com Cristo, então não consegue desenvolver intimidade para ouvir a voz do Senhor. E a gente precisa afiar os nossos ouvidos para escutar a voz do Senhor, a resposta dele para os nossos problemas, para os nossos dilemas, aquilo que ele quer fazer conosco, aquilo que ele quer, para onde ele quer nos levar, e é tudo isso. Amém? Nós passamos do horário 6 minutos, peço perdão, gostaria de falar muito mais, mas precisamos encerrar. Vocês querem falar algo? Amém. Então vamos orar e encerrar. Senhor Jesus, eu te dou graças por essa oportunidade de meditarmos na tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos dons do teu Espírito que estão disponíveis para a tua igreja, que estão disponíveis para nós. Basta a gente pedir, a gente crer. Obrigado, Senhor, por teu favor imerecido, porque nós não merecemos e mesmo assim o Senhor escolheu nos amar, nos perdoar. O Senhor escolheu morrer por nós. Obrigado pela morte na cruz e pela ressurreição. Eu te dou graça, Senhor, por esse meio de comunicação, aonde a tua palavra pode ser levada aos quatro cantos da terra, aonde ela for, Senhor, aonde tiver alcance, que essa semente alcance uma terra fértil e que nenhum abutre venha roubar essa semente, mas que ela seja geminada no coração dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau.